Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Jesus é bom pastor, ele não perde uma alma que foi entregue a Jesus, gente. Ele não perde, ele disse. As almas que foram entregues a ele não perde. Pode até se afastar, mas ele vai em busca. Ele é o bom pastor, ele vai em busca dessa alma perdida. Teu marido se afastou do caminho do Senhor, só ora. Jesus, tu és o pastor, vai em busca dessa ovelha que está perdida. Ele só se perdeu, gente, mas ele não adora outro Deus. Quando você estiver passando pela dor, lembra dos outros que estão em condições piores. Lembra das pessoas que não têm onde morar. Lembra das pessoas que perderam tudo. Lembra das pessoas que estão nas guerras, nesses nações que estão em guerra, gente. Quando você olhar para a tua dor, procura ver a dor do próximo, que tu vai ver que a tua dor nem é tanta. Às vezes você reclama que tem que trabalhar todo dia. Aí lembra das pessoas que estão desempregadas, gente. Lembra das pessoas que estão desempregadas. Às vezes você está aí chorando, sofrendo por causa da tua vida, mas se tu olhar para o teu vizinho, tem gente pior, tem família que os seus filhos todos estão nas drogas. Coloca a tua fé naquele que pode resolver teu problema. Até hoje Deus tem livrado vocês. Até hoje Deus tem cuidado de nós. Até hoje Deus tem nos curado. Até hoje Deus tem sido conosco e Ele vai continuar sendo. Só precisamos ser com Deus. Esteja no caminho da verdade e da vida. Esteja buscando esse Deus. Esteja louvado seja o nome, praticando a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você entregou tua vida para Jesus, quero dizer para você, o sangue de Jesus está na tua vida. O sangue de Jesus está sobre você. O sangue de Jesus está sobre nossas vidas. Deus protege a tua casa, é porque você está dentro dela. Deus protege a tua família, é porque você está dentro dela. Quando acordar, lembra de orar, né? De agradecer a Deus. Deus, obrigado pelo dia. Protege meu dia, protege minha família. Protege meu dia, não, né? Me protege no dia. Protege minha família. Não custa nada a gente orar, gente. A acordar, né? Dando as primícias para Deus. E a Deus me deu uma palavra aqui em 1 Reis, capítulo 11. Vamos falar de Salomão. Vamos conhecer um pouquinho aqui de um pedacinho da história de Salomão. Vamos entender aqui as promessas de Deus. Olha como Deus ele cumpre a promessa dele. Olha como Deus honra a palavra dele. Gente, Deus não é menino. Se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Deus nos prometeu, ele vai cumprir. Então, olha só, essa promessa que Deus fez, ele cumpriu aqui na vida de Salomão. Ele fez uma promessa para Davi. É muito bonita essa passagem aqui. Vamos aqui. 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Acalma o coração de vocês. Escuta a palavra, porque Deus vai curar, vai libertar, vai salvar, vai restaurar, vai te dar a vitória. 1 Reis, capítulo 11. Senhor, abre o entendimento dessas vidas. Dai-nos sabedoria do teu Espírito. Dai-nos sabedoria divina. Abre o nosso entendimento para a tua santa palavra, Senhor. Deus, nesse momento, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, repreende todo o espírito de opressão, de depressão, de rebelião, de contenda, de confusão, que saia desses lares em nome de Jesus, que saia em nome de Jesus de nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos alimenta da tua palavra, nos alimenta, Senhor, nos fortifica, nos lava, nos purifica e nos dá a vitória, em nome de Jesus. Amém? A idolatria de Salomão. Olha só. E o rei Salomão amou muitas mulheres. Vocês sabem, né, que Salomão teve muitas mulheres. E ele amou muito essas mulheres. Além da filha de Faraó, ele amou muitas mulheres estrangeiras, que não eram da sua nação, né? Que não eram, que adoravam o seu Deus. Ele amou mulheres que não adoravam o Deus dele, gente. Olha o perigo. Você que quer casar, né? Você que está aí orando pelo marido, você que está aí, vamos aqui aprender? Você que está orando por uma esposa,
Aí você vai, né? Você vai querer casar com alguém que não adora o teu Deus, vai dar confusão, gente. Não vai dar certo. Entendemos? Temos que aprender isso. Olha só, tinha uma irmã aqui dizendo, né, que o marido não deixava ela ir para a igreja. Olha aí. Por quê? Porque ele não adora o Deus dela, por isso que ele não deixa. Por que os maridos não deixam as mulheres ir para a igreja? Porque eles não adoram o nosso Deus, adoram outros deuses. Que é isso aqui que vai falar. O que é idolatria, gente? É adorar outro Deus. É adorar aquilo acima de Deus. Não só adorar os bens materiais, isso é idolatria. É adorar o dinheiro é idolatria. Adorar mulheres, adorar filhos, adorar pessoas, adorar o poder, idolatria. Então aqui Salomão se corrompeu por causa das suas mulheres. Triste isso, né? Mas tá vendo aí, mulheres? Tá vendo aí que no início da live um monte de mulher, ai, meu marido tá frio, ai, meu marido vai me deixar, meu marido ele quer ir embora, meu marido foi embora. E Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Você já estudou essa palavra, gente? A idolatria do Salomão. Tem que estudar a palavra de Deus, você tem que meditar, você tem que entender. Aqui Salomão, ele adorou, né? Adorou os deuses das mulheres que ele amou, né? Se encheu de mulher e tudo mulher estrangeira. Eram mulheres que não amavam o Deus dele, que não adoravam. Quando eu falo de amor, eu falo de adoração, né? Que não adoravam o Deus dele. E essas mulheres, gente, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias, elas adoravam outros deuses. Presta bem atenção. Quem você traz para a tua vida? Se é alguém que adora o teu Deus ou que adora outro Deus. As moabitas, gente, ela adora, o povo da Moabita, eles adoram um Deus que ele tem a imagem de um homem, que ele tem a imagem de um homem e a cabeça de um touro. Olha aí. A palavra de Deus diz que nós temos imagem de Deus, né? Imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso Deus, nós representamos a imagem e semelhança de Deus. E aqui, esse Deus, ele tem a imagem de um homem e a cabeça de um touro. Só que uma coisa, vocês sabem como cultuam esse Deus, como adoram? Você sabe qual é o sacrifício que esse Deus pede? Vou dizer para vocês. Esse Deus, ele pede sacrifício de crianças. Esse Deus aqui, esse Deus Emon, ele pede sacrifício de crianças. Vocês viram aí a guerra que está tendo para ter o aborto? Vocês viram isso? O que é o aborto? É matar uma criança, é colocar para fora uma criança antes do tempo. E quando essa criança é colocada para fora antes do tempo, ela é morta, né? Ela vem morta. Então, tem um Deus aí pedindo sacrifício de criança. E nós estamos orando para quê? Para que isso não aconteça. Então, tem pessoas que adoram deuses que eles pedem sacrifício de criança. Lembra que tem crianças sendo sequestradas, crianças que são sacrificadas, crianças que são mortas, vocês sabem disso porque muito acontecimento a gente vê. Desaparecimento de crianças, crianças que são mortas pela sua própria família, entendeu? Crianças que roubam crianças para matar. Isso é pessoas que adoram esse Deus, que está ali sendo dirigida por esse Deus. Isso é muito forte, gente. Por isso que você tem que estudar a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. A guerra não é contra a carne e nem contra a sangue, é contra a potestade e principado. Esse sumiço, desaparecimento de crianças, é porque esse Deus, ele fica pedindo sacrifício de criança. Ele fica tentando as pessoas para tirar a vida da criança, para fazer barbaridade com criança. Entendemos? Então, uma desse que adorava esse Deus, que cultuava esse Deus, era a mulher de Salomão. Como é que pode? Salomão, ungido de Deus, Salomão foi aquele que Deus disse que através dele seria construído o templo. Esse mesmo aí foi se envolver com mulheres que adoravam outros deuses, gente. Para você ver como que a carne é traiçoeira, né?
A nossa carne, gente, pode fazer a gente pecar muito. A tua carne pode fazer você adorar outro Deus. A tua carne pode fazer você afastar do outro Deus. Então, esses tipos de mulheres que Salomão foi se envolvendo, gente. Cuidado com quem você está se envolvendo. Você pode amar tanto essa pessoa que você pode se afastar do teu Deus. E nós não podemos nos afastar do nosso Deus, nem por filho, nem por pai, nem por mãe, nem por esposo, nem por ninguém. Nós não podemos nos afastar do nosso Deus. E o Senhor mesmo disse: aquele que não deixa pai, mãe, filhos por mim, não é digno de mim. Quando ele disse isso, não é para te abandonar teu pai, abandonar tua mãe, abandonar teus filhos, mas é para você não adorar deuses que a tua família adora, que não é o teu Deus. Entendemos? Estamos entendendo, gente? Então, os amonitas, ou amonitas, eles tinham, as mulheres amonitas, eles tinham uma prática de sacrifício de criança. Os amonitas, os moabitas e os edomitas, gente, eles adoravam a Baal. Eles adoravam a Baal, a Asteroide, né? E acreditavam na existência de espíritos e demônios. Então, eles têm as práticas de rituais de adivinhação e sacrifícios também. Então, cuidado, você aí que gosta de adivinhação, né? Já viu aquele povo que faz adivinhação no café, adivinhação com vela? Esses tipos de adivinhação aí, quando eu era ignorante, curiosa, né? Vocês lembram que tem aqueles tipos de adivinhação, com que homem tu vai casar? Aqueles tipos de adivinhação, né? Que fazem para saber qual é o bicho que vai dar no jogo. Vocês já viram isso? Meu Deus do céu, minha mãe fazia muito, gente. A minha mãe fazia um negócio num café. Minha mãe era ignorante, não conhecia a palavra de Deus. Eu era criança. A minha mãe fazia um negócio no café para saber qual era o bicho que dava. E você acredita que dava certo? Acredita que dava certo? Não, isso é outros deuses. Essas práticas de adivinhações com café, com velas, com aliança, sei lá com o que existe tanto aí, né? O passado já foi esquecido da minha memória, mas eu sei que existe. Isso são práticas de outros deuses. Amarra Santo Antônio, coloca a imagem de cabeça para baixo, coloca, meu Deus do céu, gente do céu. Ah, Jesus amado. E tem gente que fez tanto isso que até hoje ainda nem casou, né? E quando casou, se separou. Você já vai aí analisando a tua vida? Quando foi que você conseguiu? Como foi que o teu casamento veio para você? Foi através de outros deuses ou foi através de Deus? Foi através das adivinhações que vocês fizeram? Vai lá, pensa aí. Se foi, peça perdão de Deus. Peça perdão de Deus. Senhor, me perdoe, eu era ignorante, eu não sabia. Eu não sabia, Senhor. Porque às vezes, gente, a gente não pede perdão naquilo que nós praticamos. Então, aquela acusação está lá no reino espiritual. Então, eu tenho que me arrepender de tudo. Até hoje eu me arrependo de tanta coisa. Como ontem eu estava orando, né? Dizendo, meu Deus, eu vim, Senhor, tão tarde eu vim te receber com 40 anos. E o Senhor disse, há tempo para todas as coisas. Então, o Senhor falou, era o meu tempo com Ele. Era o tempo do meu resgate, né? Às vezes eu estava orando. Meu Deus, eu poderia ter te servido mais, eu poderia ter te adorado mais, eu poderia ter aprendido mais, eu poderia ter vivido coisas melhores na minha vida. Eu estava me humilhando ontem, né, e falando tudo isso para Deus, mas o Espírito Santo veio e falou, mas há tempo para todas as coisas. Então eu entendi que o meu tempo foi aquele, foi com a idade, né, de 40 anos. Então, o outro Deus, gente, essas mulheres adoravam o Deus que semeava o ódio. Essas mulheres adoravam Deus, gente, que adora a riqueza, gente. Vocês têm que estudar a palavra de Deus. Vocês têm que entender qual é os tipos de deuses que existem. Se quando você entender os tipos de deuses que existem, você vai saber a diferença do teu Deus e dos outros deuses. Entendeu, gente?
Estamos entendendo? Você chega aqui pedindo oração, você chega aqui pedindo ajuda espiritual, mas você não se aprofunda na palavra, você não procura conhecer a palavra, você não procura conhecer o conhecimento dos deuses. E nós temos que entender, gente, o nosso Deus não pede sacrifício de criança. Então, tem Deus que pede sacrifício de criança. Estude que você vai saber. Então, louvado seja o nome do Senhor. Você já viu que as pessoas dizem, por que Deus mata as crianças? Deus não mata as crianças. Quem pede sacrifício de crianças é outros deuses. Deus, ele é o dono da vida, o nosso Deus. Ele pode ele nos dá a vida e tirar a nossa vida. Mas ele não manda tu matar o teu filho. Ele manda tu matar o teu filho. Lembra quando ele pediu o filho de Abraão em sacrifício? O que foi que aconteceu? Abraão matou o filho dele? Não matou, gente. Ele preparou o cordeiro para o sacrifício. Deus entrou com providência. Deus só estava provando a fé de Abraão. Então tem deuses aí que pede aqui essas mulheres, elas adoravam esse tipo de Deus, que ama a riqueza, que ama a guerra, que ama a violência. Tem Deus que ama a violência, por isso que está essa violência no mundo, por isso que está essa matança no mundo, por isso que as crianças são mortas no mundo por causa desses deuses. Entendemos? Vamos estudar a palavra de Deus, que você vai aprender que Deus tu serve, a que Deus tu está servindo. Então, aqui essas mulheres, e vamos continuar. Das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas. Salomão, ele já sabia que ele não podia tomar aquelas mulheres para ele, que adoravam outros deuses. O que ele fez? Olhou para a mulher, devia ser cada uma linda, né? Não? Porque o homem, ele deseja a mulher pelo olhar, né? Olhou, já desejou. Olhou, já quer. Então, Salomão pecou ali. Salomão, com tanta sabedoria, gente, com tanta sabedoria, escolheu mulheres que não adoravam o Deus dele. Salomão, com tanta sabedoria, olha, presta bem atenção que é a sabedoria humana, né? Salomão pediu sabedoria para governar, e ele foi um ótimo governador, um ótimo líder, né? Prosperou muito, mas com toda a sabedoria. Amou mulheres que não era para amar, adorou o Deus dessas mulheres, entendeu? Então, mesmo Salomão, com toda a sabedoria, desobedeceu a Deus. Olha aí. E a sabedoria a sabedoria divina me faz obedecer a Deus. Lembra de José? José tinha a sabedoria divina, o espírito de excelência, e ele obedeceu a Deus. Daniel também tinha um espírito de excelência, obedeceu a Deus. Salomão pediu sabedoria, mas essa sabedoria, ele desobedeceu a Deus, adorou outro Deus, tomou mulheres que não adoravam o Deus dele. Então, você aí que está orando por um esposo, por uma esposa, cuidado. Veja se esse homem adora o teu Deus, para depois ele não dizer assim, tu não pode ir para a igreja. Estamos entendendo? Chegar ao voz de outra maneira e perverterão o vosso coração. Coração para seguidores aos seus deuses. Gente, cuidado com as pessoas que chegam perto de você. Elas podem te levar para adorar os deuses dela, para ter outras práticas, gente. E eles não chegarão a vós de nenhuma maneira perverter os vossos corações. Sabe aquele povo que diz que nada? Não é assim não. Né? Não é desse jeito, não. Tudo é Deus, só existe um Deus. Eles dizem isso. Não, gente, existe Deus, existe deuses. Tem homem aí que está em situação financeira ruim porque foi se envolver com mulher que adorava outros deuses. Foi se envolver com mulher que adorava outros deuses, né? Que não adorava o teu Deus. Quantos homens aí já foram para pior, porque foram se envolver com mulheres que não adoravam o teu Deus, o nosso Deus. Então, a gente tem que entender que há Deus e há deuses, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor.
Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. Pelo amor de Deus, hein? É muita mulher, não é não? 700 princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração, gente. Então, fez sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor. Como é que pode, gente? Salomão pediu sabedoria. Todos admiram Salomão, né? Se você estuda, se você sempre ouvir, as pessoas estão falando da sabedoria de Salomão, mas vai estudar a história de Salomão. Em Eclesiastes, gente, ele se arrepende de muita coisa. Ele se arrepende da vaidade, ele se arrepende de tudo, de toda a sabedoria que ele tinha na terra, das riquezas dele. Ele se arrepende de tanta coisa assim. Em Eclesiastes, estuda a história de Salomão que você vai ver que a sabedoria que ele tinha para governar, para enriquecer, né? A sabedoria te leva a riquezas. Mas ele não tinha a obediência a Deus. Ele não obedeceu a Deus quando o Senhor disse para ele não se envolver com mulheres estrangeiras, com mulheres que não adoravam a Deus. E este Salomão acabou se corrompendo, acabou ali, né, adorando os outros deuses. Vamos aqui. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Lembra lá que Davi adulterou? Davi adulterou, não adulterou? Eu amo falar de Davi, gente. Davi adulterou, mas ele não deixou de adorar a Deus. Salomão, ao contrário. Salomão, ele podia ter todas aquelas princesas e mulheres para ele podia. Ele só não podia ter mulheres que não adoravam Deus dele. Então, Salomão, com toda a sabedoria, desobedeceu a Deus. Não agradou mais o coração de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Mas Davi, com o adultério que ele fez, ainda assim agradou o coração de Deus, não pelo adultério, entendam, mas porque ele não deixou de adorar a Deus, ele se arrependeu e pediu a conversão dele e pediu ali que ele fosse verdadeiramente purificado, que Deus purificasse o coração dele, mas Davi jamais adorou outro Deus, gente. Jamais. Estuda a história de Davi. Nenhum momento Davi adorou outro Deus. A carne pecou, adulterou, fez lá o que tinha que fazer, mas depois o que aconteceu? Eu vi a colheita, né? A espada na sua casa, o seu próprio filho, o primeiro filho que ele teve com Betseba, Deus o colheu, mas ele levantou, adorou a Deus, e veio Salomão, a qual Deus deu a promessa para que Salomão construísse o templo, né? Que era a vontade de Davi. A vontade de Davi era construir um templo para Deus. Não foi vontade de Deus, foi vontade de Davi. E Davi não podia porque suas mãos eram sanguinárias, homem de guerra. E aí, o que aconteceu? O Senhor disse que quem levantaria o templo seria Salomão. E isso se cumpriu. Porque Salomão seguiu Asterote, deusa de Sidônios e Maicon, e a abominação dos amonitas. Então, Salomão seguiu essas mulheres que adoravam esses deuses, e acabou seguindo esses deuses. Interessante, gente, que os Sidônios, né, da cidade de Sidom, né, eles eram idólatras e buscavam por riquezas e falsos deuses. Entendam que existe falsos deuses. O Deus que promete, que faz você buscar riquezas. O nosso Deus, gente, ele jamais vai te desamparar financeiramente. Davi foi rei, Davi tinha condições materiais, Salomão também tinha. Mas a nossa busca não é riquezas, a nossa busca é o Senhor na nossa vida. E esse Senhor, ele é provedor das tuas necessidades, das nossas necessidades. É isso que temos que entender.
Agora aquele ele não tem paz, porque ele quer a riqueza, né? Riqueza, quer dinheiro, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, sabe? A mente está lá perturbada, porque não tem os bens materiais. Pessoas que estão sofrendo, né? Porque não tem bens materiais. Estão sendo oprimidas por esses deuses, por esse Deus. Por isso que eu digo, por isso que Deus tem mandado eu falar a vocês. Ore e jejue pela vida de vocês, para que essa casa de demônios saia com jejum e oração. Então, louvado seja o nome. Cuidado, quem é que está perto de você? Se não é pessoas que adoram outros deuses, chega perto de você para fazer você adorar o Deus deles. Entendeu? Os deuses falsos, eles fazem isso. Ele coloca no pensamento, vai lá, faz isso, faz essa porcaria aí, que tu coloca esse negócio aí na comida, né? Que a pessoa vai comer, vai morrer e pronto, acabou, teu inimigo vai ser derrotado. Quem disse isso, gente? O nosso Deus manda nós orar pelos nossos inimigos. O Deus falso está aí, fazendo trabalho para matar teus inimigos, está fazendo trabalho para matar amante, está fazendo trabalho para tirar aquele que está com inveja do teu caminho. Não é assim? Quando você chega aqui, irmão, fulano está com inveja, ciclano está com inveja. O que eu digo? Ore por eles, para Deus abençoar a vida dessas pessoas que têm inveja de você. Ora para Deus libertar essas pessoas que estão com esse entendimento. Eu não digo, não, eu vou orar para Deus matar essas pessoas. Eu digo isso? Não. Não, eu vou orar e Deus vai tirar. Chegou alguém aqui, ore para minha vizinha, que a minha vizinha tá com inveja de mim. Eu digo, não vou orar pela tua vizinha sair do teu caminho, para Deus tirar ela do teu caminho, não. Porque, gente, Jesus, quando estava na terra, ele não saiu tirando pecadores de perto dele, não. Ele saiu libertando pecadores. Ele saiu resgatando pecadores. Oh, Senhor, ele me resgatou, ele resgatou você. Então, nós temos que entender que você, o nosso Deus, ele quer resgatar essas pessoas que estão vivendo ilusões, enganos, que estão vivendo essa vida, gente. Cuidado com esse negócio de querer adivinhar num copo d'água. Você já viu que tem pessoas que querem adivinhar num copo d'água? Isso é a prática de outros deuses. Sabe aquelas pessoas que querem adivinhar com escrevendo, né? Aquilo é prática de outros deuses. Gente, vou dizer uma coisa para você. Você quer ter revelação? Busca a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus vai revelar o profundo, escondido e oculto, sem adivinhações, sem magias, sem encantamentos, sem enganos. Você quer o Espírito Santo de Deus te dando sabedoria, discernimento, te dando entendimento da tua vida? Você quer saber? Louvado seja o nome do Senhor. Busca o Espírito Santo de Deus. Seu pai gostava dessas coisas? Meu pai também, meu querido. Eu estou falando de tudo aquilo que eu conheço e vivi. O meu pai também. O meu pai, meu Deus do céu, eu já disse, meu pai era muito supersticioso, mas o meu pai, ele não tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele não tinha entendimento. Eu estou falando de coisas que eu vivi dentro da minha família, gente. Eu estou falando de coisas. Louvado, eu falei da minha mãe, que quando queria ganhar no jogo do bicho, fazia o negócio do café. Gente, a palavra de Deus, gente, a palavra de Deus diz que quem revela para nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo conversa com você, o Espírito Santo conversa comigo, o Espírito Santo é teu amigo. A própria palavra de Deus diz o quê? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, se nós, como ovelha, conhecemos a voz do nosso pastor, é porque ele fala conosco. Como é que eu vou conhecer uma voz se eu não ouvir essa voz, né? Então, ele tem uma voz. Ele tem uma voz e nós conhecemos a voz do nosso pastor. Então, e aí você não será enganada. Então, eu conheci a voz do meu pastor. Digo, opa, tem alguma coisa errada. Era alguém que adorava a Deus, se dizia adorar a Deus e adorava outros deuses. Por isso que nós não podemos adorar dois deuses, gente. Ou você adora a Deus, ou você não adora. Porque você vai aborrecer um, ou você vai aborrecer o outro.
A própria palavra de Deus diz que nós não podemos adorar dois deuses. Então, entenda, aprenda, estude, busque sobre deuses para você ver qual é o Deus que você está servindo. Se é o Deus que quer sacrifício de criança, se é o Deus da adivinhação, se é o Deus que gosta de guerra, se é Deus, gente, se você estudar aqui sobre esses deuses, que essas mulheres tinham prática, né, de adorar, você vai ver o que eles gostam. Eles gostam da violência que aconteceu aí e de onde eles foram gerados. Da briga de Saul com Jacó, né, daquela briga ali, um odiar o outro ali, aquela competição por riquezas, que foi isso que Esaú fez, né? Jacó e Esaú, né? Foi isso a história deles. Jacó enganou Esaú, não enganou? Mas Deus havia uma promessa na vida de Jacó. E o que foi que aconteceu? Deus disse que faria de Jacó Israel. E Jacó se tornou Israel, não foi? Então estude a palavra que você vai procurar, você vai saber qual é o Deus que você está adorando aí. Aí você não conhece, aí você adora a Deus e está lá, fazendo adivinhação na vela, adivinhação no café, na água, adivinhação, sei lá, nas adivinhações aí que tem por aí. Entendemos, então não mexa com o reino das trevas, não mexa com as coisas que não é do nosso Deus, porque ou você ganha eles para Jesus, ou eles vão te ganhar, hein? Eles vão te ganhar. Porque essas mulheres aqui corromperam o coração de Salomão. Vamos continuar aqui. Porque, olha só, olha o que foi que Deus diz, né? E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi. Preste atenção. Quando Deus fala que ele quer o coração, porque o nosso coração tem que ser perfeito para o Senhor. A nossa carne peca, não peca, né? Davi pecou, não adulterou e tudo, e tramou a morte do seu fiel soldado. O que aconteceu? Mas o coração dele adorava a Deus. Sabe, você já errou, já pecou, e ao mesmo tempo o teu coração se arrepende ali, tu continua, Senhor, me perdoe, eu te adoro, Senhor, eu sei que tu és o Deus da verdade, me liberta disso, como Davi orou no Salmo 51, né, do seu arrependimento. Então, Deus que conhece o nosso coração, ele sabe quando nós pecamos, porque queremos, porque adoramos o pecado, adoramos outros deuses, e ele sabe quando nós pecamos, mas o nosso coração adora ele. A nossa vontade não é de pecar. A carne está desejando, mas a nossa alma, o nosso espírito não quer pecar, quer continuar adorando a Deus. Então, Deus conhecia o coração de Davi e ele falou para Salomão aqui que o coração de Salomão não estava agradando mais a Deus. Preste atenção. Porque Salomão seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Milco, e a abominação dos Amonitas, né? Prestou atenção na prática desses deuses, o que eles gostam, de sacrifício de crianças, de adivinhações, de guerras, né? De violência e de riquezas. Prestou atenção? Aqui, se você vai lá estudar, vai lá, gente, vai lá estudar. Vocês têm que aprender a buscar conhecimentos da palavra de Deus para saber quem é o Deus que você serve, quem é o Deus que você adora. Às vezes você está dizendo, ai, mãe, eu oro, mas não recebo a minha vitória. Sabe por quê? Porque você está adorando outros deuses, não está adorando só Deus. Chega aqui e pede oração do nosso Deus, mas depois está lá, buscando outros deuses também, né? Entendemos? Estamos entendendo? Então, tome uma decisão. Qual é o Deus que você vai servir? O Deus da vida ou o Deus da morte? O Deus que cura ou o Deus que mata? O Deus que salva ou o Deus que condena? Preste atenção, qual é o Deus que vocês estão seguindo. Não fica procurando todos os deuses, não, hein? Não fica, porque há falsos deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus me cubra com o sangue dele, me lave de todo o mal e retaliação em nome de Jesus.
inimigo fica furioso, né? Mas eu sei quem é que está comigo, quem é que está com vocês. O Deus da vida, o Deus da paz, o Deus a qual deu o seu próprio filho e não pediu sacrifício de filho nenhum de ninguém. Quando o Senhor chegou ali com Abraão para saber se Abraão adorava, e pediu ali aquele holocausto do seu filho, o Senhor entrou com providência. Aleluia, Deus. Esse é o nosso Deus. Ele entra com providência no momento que você precisa. Então não adore Deus, outros deuses, adore a Deus. Se conserte com a sua vida porque Jesus está voltando. E eu vou dizer uma coisa, quem vai arrebatar, quem vai te arrebatar aleluia, Deus, não é os falsos deuses. Os falsos deuses vão querer reinar aqui na terra. Serão usados na cura, gente. Vai lá. Esse Deus aqui, Asterote, essa deusa Asterote aqui, esses tipos de Deus, eles curam, gente. Que você pensa que não cura, vai estudar lá para te ver. Eles curam também, entendeu? Então, vai ter essas coisas, vai ter essas curas. Em Apocalipse fala dos espíritos de rãs, que eles irão fazer muitas curas, muitas curas. Mas preste atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é o momento de nós conhecermos a quem servimos, a quem buscamos, a quem trazemos para perto de nós. Você pode estar trazendo outros deuses, aí você não entende por que você está passando por toda a luta, né? Porque você está lá se envolvendo com quem não devia, está adorando, buscando falsos deuses. Você não sabe por que você está passando. Acredita em tudo, né? Tem um povo que crê em tudo. Ah, falou de Deus, eu acredito. Gente, eu era assim. Eu achava que só existia um Deus. Eu achava isso. Então, onde falou de Deus, né? Você sabe que estão tramando aí para unir, né? Para dizer que só existe um Deus, mas um Deus no entendimento deles, né? Eles prestem atenção, o que eles querem fazer na nossa mente? Que existe um Deus, mas um Deus que faça a vontade deles. Um Deus que mate criança, um Deus que goste de guerra, um Deus que que conquiste as coisas à força, né? Que vá lá e conquiste o reino. Esses deuses aqui, gente, eles iam para as guerras para tomar o território, para tomar aquela nação, para tomar aquele povo. Tanto é que Gideão, né, ele estava passando por essa guerra. Mas o Senhor foi com Gideão e disse que eu sou contigo e te darei vitória. E Deus deu vitória a Gideão. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu acreditava que tudo era Deus, gente. Mas eu tinha uma vida oprimida. Eu tinha uma vida triste. Eu não tinha o Espírito, eu não entendia a voz do Espírito Santo. Eu não entendia a palavra de Deus. Eu sempre gostei de ler a Bíblia. Antes de eu entregar minha vida para Jesus, de eu abrir meu coração, eu vivia lendo a Bíblia de início ao final, do início ao final, porque eu gosto de leituras. E eu amava a Bíblia, as histórias da Bíblia. Mas não tinha entendimento. Quando o Senhor resgatou a minha vida, aí Deus foi me dando entendimento da palavra. Aí a palavra foi me libertando, aí a palavra foi mostrando, né? Eu já disse para vocês e repito, que eu gostava de falar com Deus, né? Eu quero falar com o maior, eu não quero falar com o anjo, eu não quero falar com o filho, né? Eu queria falar com Deus. Se Deus é o maior, então eu quero falar com o maior. Ah, Jesus, eu era muito ignorante, gente. Quando Jesus me resgatou, eu entendi que eu precisava de Jesus para falar com Deus. Eu entendi que eu precisava do Filho para chegar ao Pai. Eu estava querendo chegar ao Pai e nem chegava. E nem chegava ao Pai, né? Mas através do Filho, hoje eu chego ao Pai. Através do Filho, hoje as minhas orações vão ao Pai. Através do Filho, hoje eu tenho vida com o Pai. Você está entendendo? Qual é a importância de Jesus na nossa vida? Que através dele nós chegamos ao Pai. Você não precisa de falsos deuses. Você não precisa de amuleto, de água, de vela. Você não precisa de outras coisas para chegar a Deus. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa do Filho. Você precisa de Jesus para chegar ao Pai. Louvado seja o nome. Se você estudar os outros deuses, nenhum deles deu seu filho como sacrifício
sacrifício para a nossa salvação, né? Houve sacrifício de filhos, mas do filho dos outros, não foi do filho deles. E quando houve um sacrifício do filho dele, foi para o quê? Para prometer riquezas, para prometer enganos, para prometer a terra fértil, né? Essa produção toda que os deuses fazem. Gente, tem nações aí riquíssimas, riquíssimas, né? Por causa de quê? Por causa dos deuses que eles adoram, gente. Vai estudar a Bíblia para você saber. Vai estudar. Tem nações aí a qual são riquíssimas por causa dos deuses que eles adoram. Entendeu? Porque é isso que o Deus deles prometeu a eles. Riquezas, né? E eles têm. Mas para onde vai a alma desses ricos? O problema, gente, é que para onde vai a alma depois da morte? Seguirá o juízo. Se você alcançou tua recompensa na terra, né, as tuas riquezas na terra, tua alma não vai para o céu. Por quê? Porque tu serviu o Deus da riqueza, o Deus que pedia sacrifício de crianças. E todo o sangue inocente derramado, gente, dessas crianças, vai ser cobrado. Vai ser cobrado, gente, todo o sangue inocente. Deus, ele veio com providência na vida de Abraão. Então, preste bem atenção. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Deus levar um filho nosso, é ele que está levando porque é dele. Ele tá libertando. Gente, a morte para nós, com Deus, representa libertação. Se você não tiver esse entendimento, você vai entender que a morte acabou tudo, que você perdeu, né? Que você perdeu a batalha. Não, foi com Cristo, você venceu, você não perdeu batalha coisa nenhuma. Entendemos? Estamos entendendo? E aqui diz: então edificou Salomão um altar a Quemós, olha aí, o mesmo que edificou o templo, que construiu um templo, preste atenção que é edificar um altar e construir um templo. Salomão construiu um templo ao qual as pessoas iriam congregar, apresentar suas orações, seus arrependimentos, que o próprio Deus disse, né? Que os seus pés estariam sobre aquele templo e que se a pessoa se arrependesse ou buscasse, ele perdoaria e sararia sua terra. Então, o templo é o lugar de apresentar as orações. Aqui preste atenção. Então, edificou Salomão um altar a Quemós, a abominação dos moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém, a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Deuses, se você estudar a Bíblia, todos esses deuses está com Deus com D minúsculo. Deus, o Criador do céu e da terra, Deus que nós adoramos, Deus que deu seu próprio Filho por amor a nós, ele é escrito com D maiúsculo. O que D maiúsculo representa? Nome próprio. O que o D minúsculo representa? Nome falso, né? Porque o apelido tu pode colocar aí minúsculo, porque é um nome falso. O D maiúsculo, todo nome próprio, né? Nome verdadeiro, ele é escrito com a letra maiúscula do teu nome. E o nosso Deus é com a letra maiúscula. Estuda a Bíblia que tu vai ver que esses deuses, tudo é D minúsculo, porque são deuses falsos. Entendemos? E aí, Salomão apresentou um lugar ao qual ele apresentava a seu clamor a esses deuses. Como é que pode, gente, um homem com tanta sabedoria é elogiado aqui nessa terra, né? Você já prestou atenção essa semana? Muitas mulheres chegaram aqui falando que os homens disseram: ah, mas eu que sou que nem Salomão, né? Eu tenho muitas mulheres porque Salomão teve. Então, se esses homens dizem que são igual Salomão, eles estão adorando outros deuses, né? Que foi isso que Salomão fez no final da vida. Ele acabou apresentando
levantando um altar, um clamor a deuses estranhos. Porque, gente, eu já escutei um homem que eu preguei para ele dizer: Ah, Deus me fez que nem Salomão. Oh, Jesus amado, pelo amor de Deus. Aí você estuda, vai lá para a história de Salomão. Salomão, com toda a sabedoria, se corrompeu. O próprio próprio Deus falou para ele que Davi tinha um coração adorador. O coração de Davi não adorou outros deuses. E Salomão, com toda a sabedoria, adorou outros deuses. Entendemos até aí, né? As advertências de Deus. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração, gente. Desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, a qual 2 vezes lhe aparecera. Olha aí, Deus apareceu 2 vezes para Salomão. Você nunca viu Deus? Você já viu Deus? Não, né? A gente sente Deus, né? A gente sente Deus na natureza, nos animais, no canto dos pássaros, nas crianças, né? Numa mãe, num ancião. A gente sente a presença de Deus através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, né? Quando nós oramos, a gente sente Deus. Mas ver Deus a gente não vê. E Salomão viu a Deus aqui. Por 2 vezes Deus se apresentou a Salomão. E nem isso, gente, nem isso fez com que Salomão não se prostrasse a outros deuses. Olha como é que é a guerra na terra, a guerra contra a nossa carne, a guerra contra o nosso eu. Para você ver, por isso que a gente tem que prestar atenção que a batalha é contra nós, gente. É contra nós para o nosso coração não se desviar, entendeu? Para o nosso coração não se afastar de Deus, para nós continuarmos orando a Deus. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas continue adorando a Deus. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é o pecado que você cometeu. Talvez o pecado foi que nem o que Davi cometeu, mas se arrependa, peça para o Senhor converter o teu coração e continue adorando a Deus. Então, entendendo o que o Senhor está falando aqui conosco, podemos falhar, pecar, mas temos ainda um advogado e vamos continuar adorando a Deus. Sansão foi outro, né? Sansão foi outro que ali se corrompeu por causa de mulheres, não foi? Desobedeceu a Deus por causa de uma mulher. E o que aconteceu? Ele se arrependeu e depois venceu, foi tomado pelo Espírito de Deus de novo e venceu todos os seus inimigos. Então, você não pode adorar outro Deus, por quê? Porque se você adorar outro Deus, espíritos imundos vão querer tomar a tua mente. Mas se você adorar a Deus, o Espírito Santo de Deus vai estar na tua vida, vai estar no teu coração, vai estar nessa luta, vai estar na direção, vai estar contigo, vai te levar para a salvação. Porque o Espírito Santo de Deus é que vai entregar a nossa vida para o Pai. É Jesus que vai entregar eu e você para o Pai. Está aqui, Pai. As almas que tu me deste, nenhuma se perderam. Somente os filhos da perdição. Né? Porque tem os filhos da perdição. E assim disse o Senhor a Salomão: Pois que eu viste isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. E ali, né, o Senhor fez isso. Todavia, preste atenção aqui nisso que Deus falou. Todavia, nos teus dias, não farei por amor de Davi. Olha aí, gente, por amor de Davi, Deus manteve a promessa para Salomão. Não farei por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo. Por amor do meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho escolhido. Olha aí, viu? Então, por amor a Davi, houve ainda uma promessa na descendência de Davi. Você está entendendo? Por amor a você, Deus dá uma vitória para a tua família. Por amor a você, Deus não deixa a tua família ser destruída.
Estamos entendendo, gente? Então continue adorando esse Deus, porque por amor a você, Deus dará vitória à tua família. Continue sendo fiel a esse Deus. Eu não sei qual é a luta que você está passando, a dificuldade, mas eu sei que nós podemos continuar. Aleluia, Deus, amando esse Deus, adorando esse Deus e teremos vitória com Ele. Amém? Essa foi a palavra maravilhosa, né? Aprenderam aí. Quem sabe você ainda não recebeu a luta, porque ó, às vezes você está apresentando incenso para Deus e às vezes apresentando incenso para outros deuses. Então vamos prestar bem atenção. Vamos prestar atenção a quem servimos, se a Deus ou a outros deuses. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou você agrada um, ou você agrada o outro. E nós só temos que servir a um Deus, ao Deus que fez o céu e a terra, qual deu seu próprio Filho, o Filho amado. Busque a palavra de Deus, tenha tempo com Deus, examine as Escrituras, procure conhecer o Deus que você está aí buscando e os outros deuses, o que os outros deuses gostam, né? Olha aí, vocês aprenderam que tem Deus que quer sacrifício de criança, que Deus que gosta de guerra, Deus que gosta de violência, Deus que quer as suas conquistas com guerra, com violência. O que mais a gente viu, né? A gente viu aí, agora esses últimos tempos, alguém com a guerra, com violência, mataram crianças, estupraram mulheres, né? Você viu ali, você viu. Então, tudo isso, gente, está aqui na Bíblia. São deuses que pedem essas práticas. Aí, quando você não tem entendimento, você bota a culpa em Deus, bota a culpa em saber. Tem Deus que gosta de orgia, tem Deus que gosta da imoralidade. Tem o Deus de Sodoma e Gomorra, gente, né? Deus de Sodoma e Gomorra era a maior prostituição lá. Por que foi destruída aquela cidade ali? Mas o que foi que aconteceu? Deus tirou a família de Abraão de lá, não foi? Tá entendendo? Porque mesmo Ló morando lá, ele não vivia na prostituição, ele vivia com a esposa dele. Ele morava naquela cidade, porque ele achou que aquela cidade era boa, né? Boa disso, os olhos dele olhou e achou que era maravilhosa aquele lugar. Mas era uma terra corrompida, era uma terra de prostituição, era uma terra de orgia, Sodoma e Gomorra era um lugar que teve muitas abominações de Deus. Tanto é que houve aquela destruição das abominações, né? Então, temos que entender bem isso. Deus não vai deixar o mal corromper a igreja dele, entendeu? Deus não vai deixar. Então, assim como eles querem nos matar, né, eles querem nos destruir para o mal vencer, Deus ele vai te defender. Deus ele vai te livrar. Deus ele vai te tirar do lugar e da destruição. Sejam alcançados pela palavra de Deus, pela palavra da verdade. E que vocês, quando for orar, busquem a Deus de todo o coração. Você pode até estar no momento que Davi esteve ali, naquela tentação da carne, no adultério, mas você vai chegar ao arrependimento, à purificação, e será um coração segundo o coração de Deus. O coração de Davi agradou a Deus. O coração de Salomão, com toda a sabedoria, não estava agradando mais a Deus. Então a gente tem que conhecer muito a palavra, porque muitos elogiam Salomão pela sua sabedoria, mas esquece que Salomão se prostrou a outros deuses por causa de suas muitas mulheres. Por isso que você não tem que ter muitas mulheres, porque você vai acabar desagradando aquela que é a sua mulher que Deus te deu. Ou muitos homens, né? Não adianta estar casado e vai querer ter outro homem na tua vida. Você vai desagradar teu esposo e você vai trazer espíritos imundos para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Entendemos a palavra de Deus. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por essa palavra. Abençoa as famílias. Meu Deus e meu Pai, que essa palavra tenha nos dado um entendimento, que tenha libertado vidas, mentes cauterizadas que adoravam deuses falsos, Pai. Deus da terra, Deus das águas, Pai. Nós sabemos que Deus, Ele não é Deus da terra nem das águas, Ele é o Criador. É o Criador que criou o céu, a terra,
águas, que criou a natureza, que criou eu e que criou eles. Oh, Senhor, o nosso Deus é o Criador. O Senhor é o Deus, Senhor, de todas as coisas, o nosso Criador. Louvado seja o nome do Senhor, e que essas mentes que estavam cauterizadas por esses deuses enganosos, que tenham sido libertas pela tua palavra, não é pela minha palavra, porque minha palavra não liberta ninguém, mas a tua palavra liberta, Papai do céu. E nesse momento essas vidas eu clamo, porque elas precisam ser libertas, porque um dia minha mente era assim, Senhor. Eu achava que todo Deus era Deus, mas o Senhor me libertou de todo engano, de toda mente cauterizada, e me trouxe para viver a luz e adorar somente um Deus criador de tudo. Louvado seja o nome do Senhor, Criador do céu e da terra.